Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula de custos e orçamentos. Hoje a gente vai falar do quarto tópico da nossa apostila, que são os métodos de custeio. O primeiro método que a gente vai falar é por centro de custos, tá? Para a gente entender esse método, a gente tem que saber o conceito de departamento. Departamento vai ser a unidade mínima administrativa que a gente usa ali na contabilidade de custos. E a gente representa ela por homens e máquinas, na maioria dos casos, tá? E a gente vai desenvolver atividades homogêneas, tá? Na maioria das vezes, o departamento ele vai ser um centro de custos, né? Ou seja, dentro de um departamento a gente vai ter os custos indiretos, que é aquele que a gente vai alocar os produtos, né? Que seriam centros de custos produtivos. E tem outros centros de custos também, que são aqueles auxiliares, né? Necessariamente um departamento nem sempre vai ser formado por um único centro de custo, né? Vai ter mais de um centro de custo. Então, o centro de custo vai ser o quê? Uma unidade mínima de acumulação de custos, embora ele não seja uma unidade administrativa, né? Isso só vai ocorrer quando ele coincidir com o próprio departamento, ou seja, o centro de custo só vai ser uma unidade administrativa quando ele for o próprio departamento, tá bom? Quais seriam os centros de custos produtivos? São aqueles que vão atuar direto sobre o produto e a gente vai apropriar os custos a ele. Por exemplo, quando a gente está numa indústria, tem um corte, tem uma prensa ali naquela indústria, vai ter usinagem. Quando a gente vai fazer um acabamento numa peça, então cada parte ali daquele processo vai ser um centro de custos, tá bom? Já os auxiliares, eles não vão atuar diretamente na produção, eles vão o quê? Prestar serviço ao centro de custo produtivo. Lembra que o centro de custo produtivo, ele é o principal. E os auxiliares estão ali, né? Não vão atuar diretamente, mas eles vão estar na produção de alguma forma. Por exemplo, a engenharia do produto, quando a gente precisa fazer uma manutenção numa máquina, o setor de qualidade, quem está supervisionando também aquele centro de custo, então eles vão ser auxiliares, tá? Eles não estão participando diretamente do processo, mas vez ou outra eles vão precisar entrar, tá? Sabendo desse método do centro de custo, que é também muito utilizado, a gente também utiliza formas de rateio, ou seja, de divisão ali dos nossos custos, tá? Porque, como a gente já comentou na aula passada, a gente viu a diferença de custo fixo, custo variável, viu? Custo direto e custo indireto. A gente viu que o custo direto é fácil da gente conseguir localizar, né? Saber quanto a gente está investindo naquele produto. Mas os custos indiretos nem sempre são tão fáceis da gente mensurar. Então, a gente vai só apurar ele ali depois, no final de tudo. Então, a gente utiliza essas formas de rateio para poder a gente distribuir esses custos indiretos ao longo do nosso processo ali de fabricação. Então, a gente precisa utilizar esses métodos de rateio. Porque, ó, por exemplo, o aluguel. A gente tem que pagar o aluguel do galpão ali para nossa fábrica, tem que ter um centro de distribuição. Como é que a gente vai distribuir esse valor do aluguel se a gente não pode repassar esse custo para o cliente? O que a gente faz? A gente vai diluir esse custo no produto, vai ficar ali como um custo indireto. Mas como é que a gente vai fazer isso? É aí que entra a forma de rateio, tá? Que aí a gente vai produzir vários produtos diferentes e a gente dilui os nossos custos indiretos dentro daqueles produtos, tá? Para não ficar, no final, nosso preço ser muito superior ao dos nossos concorrentes, só porque a gente está tendo mais custos. A gente viu que a gente não pode fazer isso no nosso preço ali do produto, tá? A gente viu também lá na aula passada, lá quando a gente estudou margem de contribuição e preço de venda, tá? No final do nosso período é que o nosso aluguel vai ter as parcelas distribuídas pelos produtos, tá? Que estão sendo produzidos ali naquela fábrica. Então, o que seria o rateio? Seria uma divisão proporcional, né? De uma base conhecida. Então, o que acontece? Esses valores, eles têm que estar distribuídos pelos produtos, como a gente viu. E a gente tem que apurar esse custo. E no final do período, a gente vai apurar novamente esse custo que a gente já tinha apurado, tá?
Ali entre as bases disponíveis, a gente vai considerar a melhor base para a gente poder fazer o custo, né? A gente tem que ver qual é a afinidade, né? Qual é o custo que tem a correlação direta. E aí a gente vai ver qual é aquele custo indireto, a gente vai correlacionar esses dados para a gente escolher a forma de divisão, né? Como é que a gente vai ratear ali aquele custo. Depois que a gente escolhe, aí é que a gente vai fazer a divisão. Como é que a gente faz a divisão? Divide o valor do custo indireto pelo custo total. E aí sim a gente vai ter o nosso coeficiente, né? Chama quociente de rateio, né? Dividindo o valor do custo, por exemplo, o aluguel, pelo nosso custo total, a gente tem o quociente de rateio, né? E no final a gente vai multiplicar esse quociente pelo nosso custo ali de cada produto, tá? Então, quando a gente somar todas as parcelas do custo indireto, a gente vai atribuir a diferentes produtos, tá bom? Porque não vai ter, por exemplo, a gente tá usando aqui o exemplo do aluguel, mas a gente não tem só um custo indireto, a gente tem vários custos indiretos, né? Então, a gente não pode diluir todo, colocar em um produto só, a gente tem que diluir todos nos nossos produtos, tá bom? Para isso, é muito utilizado o mapa de localização de custos, né? Ou seja, quais são os custos que são ocorridos nos nossos centros de custo, né? Quais são esses custos? A gente tem que ter um instrumento contábil e esse instrumento vai ser o nosso mapa de localização, que a gente chama de MLC, tá? Esse MLC, ele vai apurar quais são os custos que ocorreram nesses setores, né? Vão definir os valores, né, desses custos e a gente vai apropriar esses custos, né? Quais são esses custos? Quais são os instrumentos que a gente vai usar, né? Custo que está sendo referido. O primeiro passo ali para a gente utilizar o MLC vai ser a gente delimitar os setores que vão fazer parte da nossa empresa, né? Quais são os setores da nossa empresa, né? Qual é a localização dos custos de cada setor, para a gente saber a importância desses custos para o nosso setor. E com isso a gente vai conseguir calcular a eficiência daquele setor, né? Porque a gente vai saber quanto eles estão gastando, a gente vai poder ter o controle desses gastos se estiver extrapolando, e a gente vai saber qual é as responsabilidades daquele setor e como é que está funcionando. Então, além da gente poder ajudar contabilmente a nossa empresa, a gente já vai estar fazendo ali uma análise administrativa que é essencial para que a nossa empresa ande, né, certinho ali na linha. Então, o que? A gente vai usar o MLC, a gente vai atribuir a cada produto um custo, né, vai saber e vai ter uma parcela ali do custo operacional para cada setor. Então, a gente tem que saber qual é a fonte de dados financeiros que a gente está usando para elaborar o nosso MLC, tá? Então, a gente tem que ir lá na contabilidade. A gente tem que saber os nossos dados de estoque, nossos dados de produção, tem que saber os tempos de produção. Então, nossa empresa tem que estar lá repleta de informação, a gente tem que estar tudo ali na ponta do lápis. Então, não adianta a gente querer, vou lá fazer o levantamento de custo da minha empresa, se a gente não tem dados suficientes para fazer esse levantamento. Então, todos os setores da empresa, a gente tem que estar, né, certinhos, a gente tem que ter uma visão holística, porque a gente está se formando aqui para técnico e administração, a gente tem que administrar toda a empresa. Então, não é só lidar com burocracia, não é só lidar com papel. Se vocês estão trabalhando na empresa, a gente tem que ir lá no chão de fábrica e tem que ver se tá indo certinho, como é que tá os tempos da produção, como é que tá o estoque. A gente tem que ter tudo certinho para poder ter os nossos dados e a gente conseguir fazer o nosso mapa de localização de custos, porque sem informação a gente não vai conseguir fazer o nosso rateio, tá bom, gente? Então, ele tem que ter forma organizada, nosso mapa, tem que mostrar quais são os centros de custo, tanto os diretos, que são aqueles produtivos, lembra? E os indiretos, que são os auxiliares. Cada centro de custo a gente tem que dizer quais foram os gastos, né? Como a gente distribuiu esses custos, né? Como foi que a gente rateou. Então, tem que considerar a característica de cada um desses custos, tá? Por exemplo, se a gente está usando o nosso centro de custo auxiliar, que é o de manutenção, a gente tem que ratear ele
para o centro de custo direto. Então, a gente tem que analisar o quê? Ordem de serviço de manutenção. Quantas vezes o técnico teve que ir lá para consertar a máquina? Quantas vezes a gente fez parada programada? Quantas vezes a gente fez uma manutenção que a gente chama de preventiva, né? Que é antes de acontecer alguma coisa. Ou então, quantas vezes a gente teve que ir lá fazer a manutenção corretiva, ou seja, que é quando já ocorreu o problema, tá? Então, a gente também tem que fazer isso para os outros centros, né? Foi um exemplo ali, o centro de custo de manutenção. A gente tem que ver também o centro de custo de engenharia, né? A gente tem que ratear ele também para outro centro de custo direto. Por exemplo, quantas horas foram trabalhadas ali naquele setor? Como é que está o PCP, né, que é o Planejamento e Controle da Produção. Então, se a gente não tiver esses dados, se a nossa empresa não for organizada de informação, a gente não consegue fazer o nosso levantamento, tá? Então, a empresa tem que ter controle da informação, tanto dos custos diretos quanto dos indiretos. Só assim a gente consegue fazer a nossa contabilização. Que, por exemplo, para realizar essas contabilizações, a gente tem que ter um grupo auxiliar do plano de contas, a gente tem que ter as contas que vão registrar o custo de cada produto, contas individualizadas para cada departamento, ou seja, para cada centro de custo, e vai ter subcontas para o custo direto e para o custo direto. Então, a gente tem que ter o grau de detalhamento, mas isso vai depender da empresa, tá? A gente tem também que ver que o centro de custos auxiliares, eles podem ter as subcontas para a gente registrar, por exemplo, material, mão de obra, gasto geral de fabricação e outra para os custos diretos e indiretos do próprio departamento. Então, a gente tem muita conta, então tem que ter tudo, tem que ter informação certinha. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó, os materiais. O material ele só sai quando ele é requisitado. E ele vai ser debitado da conta que a gente registrou aquele material. E vai ser creditado lá no estoque, não é verdade? Então, ó, quando a gente pede o material, ele vai ser debitado lá do setor de compras. E ele vai ser creditado lá no estoque, porque ele entrou em estoque. E aí ele vai ser debitado da conta do estoque cada vez que alguém pedir aquele material. Cada vez que cada setor solicitar o material, a gente debita do estoque. Mas todo o material que a gente comprou já foi creditado lá na conta do estoque, beleza? Mão de obra. Quando é na seção produtiva, a gente vai debitar na conta que registrou aquela mão de obra e vai creditar na conta patrimonial. Quando for de seção auxiliar, a gente vai ter que debitar de quem registrou e vai creditar na conta patrimonial, mas vai depender da situação, tá bom? Nos gastos gerais de fabricação, a gente também debita de conta própria e vai creditar da conta patrimonial, tanto na seção produtiva quanto na auxiliar. Quando tiver gasto comum a todas as seções, a gente vai debitar de cada conta que registrou aqueles gastos, né? Então, o autor sugere que a gente faça contabilização no departamento administrativo, né? Por exemplo, aluguel, energia elétrica, água, telefone, seguro, tudo isso é para a empresa toda, não é só de um setor. Então, a gente pega no departamento administrativo e debita de lá, tá? E vai creditar na nossa conta patrimonial, que é a conta da empresa, tá? Para fazer o rateio, que são esses gastos, né, que é comum a todo mundo, a gente debita da conta que foi registrada. Não é, a gente pode debitar de uma conta só, tá? Para não ter que diluir, tá? E, nesse caso, os custos indiretos são gerados no próprio departamento e tem os custos indiretos também de fabricação, que são recebidos ali por transferência dos outros departamentos. A gente pode registrar esses custos em uma ou em várias contas, então depende do interesse da empresa também, né? A gente vai debitar das contas, né, de cada seção e vai creditar na conta do departamento. Por fim, a gente tem os sistemas de custeio. A gente viu o método de rateio, a gente viu o método do centro de custo, viu que a gente pode usar o mapa de localização de custos para saber quais são os nossos custos diretos e indiretos. E a gente ainda utiliza o sistema de custeio, que vai ser a forma como os nossos custos vão ser registrados e transferidos dentro da nossa empresa, tá? É o fundamento da nossa contabilidade de custos.
como é que vai ser mensurado o custo dos nossos produtos. Então, o método de custeio vai ser um modelo que a gente vai usar para fazer a nossa decisão, para a gente medir os nossos gastos e ter a nossa informação, tá? Então, a mensuração dessa receita dos nossos produtos e dos nossos serviços vai ser feita através do nosso sistema de custeio, tá? Quais são os sistemas de custeio? A gente utiliza 3 no nosso dia a dia, tá? Primeiro é o custeio por absorção, tá? Que todo custo que é ligado à fabricação do produto ou à prestação do serviço, porque a gente sempre dá o exemplo de fábrica. Fábrica e tem um produto físico no final, mas a gente também tem o serviço prestado, tá? Que também entra, a gente também tem que fazer a contabilização daquele serviço. Então, no método do custeio por absorção, o custo de fabricação do produto ou da prestação de serviço vai ser absorvido, independente dele ser um custo direto ou indireto, tá? Então, os gastos vão ser distribuídos, ou seja, vão ser rateados, né, ao longo dos produtos ou serviços. No custeio, que a gente chama ou direto ou variável, somente a gente vai considerar os custos variáveis de produção. Os custos fixos, eles vão existir mesmo sem o desenvolvimento dos produtos ou serviços. Então, a gente sempre vai separar os custos em fixos e variáveis. Só que, para a gente fazer demonstrativo externo, ele não é aceito. Então, a gente utiliza só para informação interna. Para prestar conta, ele não é utilizado, tá, pessoal? Não é utilizado para prestação de conta ali no sistema contábil brasileiro. E o mais usado e o último que a gente vai falar é o custeio baseado em atividade, que a gente chama de custeio ABC, tá? Ele vai utilizar o critério das atividades que foram realizadas e gerar algum tipo de custo. E a gente vai fazer essa alocação de custo por atividade, ou seja, por serviço prestado, tá? Então, a gente pode saber pesquisar mais um pouquinho sobre esses 3 métodos de custeio. Então, eu vou passar um pouco mais de informação escrita para vocês sobre esses métodos, que são bastante utilizados e a gente precisa saber lá quando a gente for fazer a nossa prestação de contas no nosso departamento administrativo, tá? Lembrando que cada empresa escolhe o método de custeio que melhor se aplica a ela, e lembrando que o custeio direto a gente não utiliza para fim contábil de registro, tá? A gente só utiliza para informação interna. Lembrando que a atividade da nossa aula é enviar para mim as respostas, né, das perguntas do tópico 4, da nossa apostila, tá bom? Obrigada por ficarem até aqui. Até a próxima aula.